Tudo bom? Gente, antes de começar o vídeo, eu já vou dando uma dica para vocês. Se você não tiver inscrito, se inscreva. Pelo seguinte, porque às vezes eu posto direto aqui no YouTube e não dá tempo às vezes de anunciar no Face ou no Instagram. Se você estiver vindo do Face ou do Instagram, ou mesmo entrou por acaso aqui, minha sugestão é que você se inscreva para que você não perca as novidades, porque sempre eu estou postando. Durante a semana eu praticamente posto todos os dias, ou pelo menos de 2 em 2 dias e tal, certo? Então a minha dica é essa para vocês, para não perder e acompanhar, e assim também vocês vão me ajudando também a ir melhorando e crescendo o canal, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. É o seguinte, ó. Para fazer esse top cropped, essa blusinha, não sei como vocês chamam, quiserem chamar, eu vou utilizar, você precisa utilizar, eu vou te dar, assim, eu não vou te dizer, ó, você usa a linha tal, você usa a linha tal marca, porque tem uma variação gigantesca para roupa, né, para blusa, para, assim, não é como tapete, né, que é mais indicado isso ou aquilo, não. Mas, assim, de tipo de linha, entendeu? De marca. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: para que você use uma linha, uma lã, uma linha que seja, que peça para que seja usado uma agulha 3,5. Pronto, partindo disso a gente vai fazer bem semelhante, certo? Esse tamanho que eu vou fazer é o tamanho 38. Possa ser que fique um pouco maior, um pouco menor. Vocês aí tiram a medida de vocês ou para quem vocês vão fazer para fazer certinho. Nós vamos começar com os motivos da parte de baixo, né, da blusinha. E eu vou fazer 68 centímetros de motivos. Cada motivo meu vai ter em torno de 5 centímetros, certo? Então aí vai ser mais ou menos aquela quantidade de motivos para que dê 68 centímetros, tá bom? Então vamos lá. Eu vou usar, não vou usar um tom só, eu vou usar 2 tons de linha, muito parecidos, né? Que é esse assim, ele é meio douradinho, e esse outro aqui que também, certo? Só que é um pouco mais claro. Esse eu vou usar para a blusinha, para o corpo, e aqui vou usar para os motivos e para as duas coisinhas da alcinha, certo? Justamente onde tem os motivos eu vou usar essa linha aqui. E toda essa linha minha pede agulha 3,5. Vou usar essa agulha, que é da Círculo, né? Se vocês quiserem usar, também, vamos lá. Bom, a princípio vamos fazer um anelzinho, né? Um anel mágico. No anelzinho mágico você sobe 3 correntinhas. 1, 2, 3. Depois, aqui dentro, você vai fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Depois dos 3 pontos altos, você faz uma correntinha de separação e faz mais 3 pontos altos, tá? É assim mesmo, vai ficar o primeiro grupinho com 4 e esse com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Depois disso, aí você vai puxar a sua correntinha e fechar aqui, certo? Que seria essa primeira parte aqui do nosso motivo, começando. Você fecha bem direitinho e agora aí você vira o trabalho e vai fazer 3 pontos altos, ou, desculpe, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Depois disso, aí você vem onde a gente fez a correntinha de separação aqui, né? Ó, tá vendo? Aí você vai fazer um grupo, né? Um lequezinho. Você vai fazer 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e dentro do mesmo espaço mais 3 pontos altos. 1, 2
e 3. Depois que você terminar essa fileirinha, você vira e de novo você vai fazer 1, 2, 3. Vem de novo aqui, onde fez a correntinha, onde tem a separação, e vai fazer de novo o lequezinho, que são 3 pontos altos juntos, uma correntinha e 3 pontos altos. 2, 3, uma correntinha e 3 pontos altos. 2 e 3. E para terminar, a gente vai fazer assim, ó. Chegou aqui, ao invés de virar e tal, você vai fazer um ponto alto. E nessa aqui, ó, tá vendo? Essa de separação, você vem, faz um ponto alto de encerramento aqui, tá? E assim você termina aqui essa parte. E de novo, agora vamos virar, certo? Fazer 3 correntinhas. E, de novo, onde tem a separação delas, a gente vai fazer a mesma coisa, o lequezinho com 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. 2, 3, 2 e 3. Aí agora, né, quando você termina essa fileirinha, você vem pra essa de cá, pra cá, certo? Você vira, você tá assim, né? Aí você vira assim, ó. E aqui você vai fazer um grupinho assim, ó. Você vai fazer um ponto alto, 2 correntinhas, certo? E vamos fazer isso mais 3 vezes, certo? Que é nesse mesmo espaço, vamos fazer outro ponto alto, segundo ponto alto aqui, 2 correntinhas, o terceiro ponto alto aqui, no mesmo espaço, mais 2 correntinhas e mais um, formando 4 pontos altos nesse mesmo espaço. Tá vendo? Faz mais 2 correntinhas e põe só mais um para formar aqui certinho assim, tá? Que aí ele forma esse aqui, esse negocinho aqui. E aí, para fechar, você vem aqui, ó, aqui mais ou menos, e fecha com um ponto baixo, tá? Aqui. Depois disso, aí você vai virar, certo? Seu trabalho. E vai fazer o seguinte, nesse primeiro aqui, né, você já vê logo esses, né, que você fez agora. Aí você começa assim, primeiro você vai fazer nele um ponto baixo, opa, um ponto baixo aqui, certo? Nesse primeiro. Depois você vai fazer um ponto médio, assim, né, daqueles 3. Tudo dentro desse primeiro, certo? Depois, um ponto alto, tudo aqui ainda, tá? No mesmo espaço. Um ponto alto que é para formar, sabe? Depois, de novo, um ponto médio baixo, médio alto, ponto médio aqui. E um ponto baixo. Como a gente começou, é tipo, vai, sobe, desce, né? Formando assim, certo? E agora vamos repetir exatamente a mesma coisa nesses próximos arcos que fizemos. Então, começando primeiro com um ponto baixo, né? Depois com um ponto médio.
depois com um ponto alto, no mesmo segundo espaço, tudo no mesmo, né? Depois de novo com ponto médio, e depois com um ponto baixo, para fechar aqui nessa segunda. Pronto, entendeu, gente? Aí na próxima, a mesma coisa, esse próximo espaço, vamos fazer de novo igualzinho. Ponto baixo, ponto médio aqui, opa, ponto alto, de novo ponto médio, e ponto baixo. Ó. E vamos ainda nesse último aqui também fazer a mesma coisa. Um ponto médio, ou um ponto baixo, um ponto médio, um ponto alto, e de novo descendo a ladeirinha, um ponto médio, e por último um ponto baixo, dentro desse mesmo espaço. Certo, gente? Que aí é o que a gente forma, tá vendo? Com isso, gente, a gente finalizou já o primeiro motivo, certo? Que ele é assim, tá bom? Nesse próximo, ele é um pouquinho diferente, mas depois vamos repetir, igual como a gente vai fazer o segundo, todas as vezes até completar os centímetros que a gente precisa, tá? Vou fazer o segundo motivo com vocês e depois é só a gente repetir. Vamos lá? Então, para dar continuidade e irmos para o segundo motivo, vamos lá. A gente vai fazer aqui 2 correntinhas e nesse, certo? Ó a posição que ele tá. Que a gente vai caminhando para lá, né? A blusa vai ficar assim, né? Sabe? Vai ficar assim. E a gente vai agora caminhando assim para formar os centímetros que a gente precisa. Então, fiz 2 correntinhas aqui e nesse espacinho de separação desse motivo aqui, vamos fazer novamente aquele leque com 3 pontos altos. 2, 3, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ó. E aqui você vem, né, e vai pegar nessa correntinha de separação aqui, você vai fazer um ponto alto, tá? Dessa forma, a gente terminou a primeira fileirinha do segundo motivo, tá? Vamos virar o tecido, o nosso trabalho, e vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E aí, nessa correntinha de separação que a gente acabou de fazer, do grupinho, vamos fazer mais outro lequezinho com 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. 2, 3, correntinha de separação, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aí agora, né, mais uma vez, vamos virar nosso trabalho, subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, novamente na correntinha de separação, fazer o grupinho de novo de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. 2, 3, uma correntinha e 3 pontos altos.
E mais uma vez, vamos fazer, tá? Depois que termina aqui, você vem nessa aqui, nesse próximo espaço aqui, ó, e faz um ponto alto. Fechando assim, né? Mais uma fileira. Para fazer a fileirinha 4, de novo a gente vira o nosso trabalho, suspende 3 correntinhas e vai fazer de novo o leque aqui na correntinha de separação, que são 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos no mesmo espaço. 2, 3, 2 e 3. Chegando nessa fileirinha 4, aí agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Aí a gente vai fazer, são 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. E para terminar, faz mais 2 correntinhas e põe mais um ponto alto aqui dentro, certo? Para que forme assim, faça esse formatinho aqui que a gente precisa, tá? Depois vamos formar esse aqui que a gente fez. E aí, antes de começar a fazer o que a gente fez aqui, né, nesse motivo, a gente vem pra cá, vai achar essa primeira correntinha de separação que a gente fez do primeiro motivo, certo? A gente vai fazer um ponto médio aqui. E aí, a gente fecha essa parte aqui. E agora sim, vamos trabalhar nesse motivo aqui. E aí, a gente vai dar a volta no nosso trabalho, certo? Para poder fazer aqui dentro os pontos que a gente fez aqui, né? Lembra que a gente vai fazer em cada um desses arcos, né? A gente vai fazer um ponto baixo em cada um deles, dentro de cada um deles, né? Um ponto médio aqui. Um ponto alto. E novamente a mesma coisa aqui dentro. Um ponto médio. E um ponto baixo. Tá? E depois no próximo, a mesma coisa. Vamos fazer igualzinho. Um ponto baixo. Um ponto médio. Um ponto alto. Um ponto médio e um ponto baixo. É como se fosse assim, eu enxergo assim, sobe a ladeira, desce a ladeira, sobe a ladeira, desce a ladeira. E de novo aqui, vamos fazer um ponto baixo, um ponto médio, um ponto alto. Aí de novo um ponto médio, eu tô fazendo mais apertado para ficar mais arrumadinho. E um ponto baixo. E mais uma vez, no último aqui, um ponto baixo, um ponto médio, um ponto alto. Aí um ponto médio e um ponto baixo. Olha lá, formamos o nosso motivo.
tá bom? Espera aí que a gente vai continuar juntas. Agora é só você fazer, você voltar, né, na partezinha daqui do segundo que eu fiz e vai repetir igualzinho. Eu fiz aqui já o terceiro, aí você vai fazendo quarto, quinto motivo até formar os 68 centímetros, se você quiser fazer da mesma medida que eu tô fazendo, né? Se não, você vai ver a medida que você precisa e vai fazer, porque ele vai crescer assim. Essa é a parte de baixo, né? Como vocês viram, e ele vai crescendo assim, né? Porque, entendeu? A parte de baixo ela é coladinha assim na barriga, então ele vai subindo até a parte do busto, que vai aumentando. A gente vai fazer depois as fileirinhas com aumento e tal. Aqui é diferente, aqui são os motivos da beiradinha do top, certo? Aí agora é só você ir repetindo e fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fez nesse segundo aqui, sem diferença nenhuma, até alcançar onde você precisa. Se for o caso, fizer igual a mim, 68 centímetros, tá bom? Vamos lá? No meu caso aqui, pessoal, para dar os 64 centímetros, eu fiquei com 13 motivos, certo? Então, eu acredito que a de vocês vai ficar também, se for a linha com agulha 3,5, né? Uma linha própria para agulha 3,5, eu acredito que vocês também vão ter em torno de 12 a 13 motivos, certo? Chegando aqui no meu 13º motivo, terminei aqui, né? Já fiz toda a fileirinha, todas as carreiras. Aí você vai fazer o seguinte, chegou aqui, aí você vai fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, né? No finalzinho. E vai fazer aqui, ó, sabe? Nessa entradinha aqui, entre eles dois, e vai fechar com um ponto baixíssimo. Depois, aqui você vai fazer 3 correntinhas novamente e vai fazer um ponto alto aqui, nesse próximo intervalo aqui, um ponto alto. Certo? Bom, com isso a gente conseguiu deixar essa parte aqui retinha, né? Então, a gente tá o tempo todo, né, fazendo assim, né, pra lá. Aí agora a gente vai colocar na posição já correta, né, que vai ser a blusinha, o cropped, o top, o cropped, como vocês queiram chamar. Vamos já deixar na posição corretinha dele, tá? E vamos agora fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Assim, né? Que ele vai subir agora, a roupinha vai pra cima. Aí você vai fazer o seguinte, agora você vai fazer uma correntinha aqui e em cada arco desse, cada entrada dessa, nós vamos fazer 2 pontos médios, certo? Ponto médio alto, cada lugar chama de um jeito. 2 pontos médios, que é aquele assim, ó. Você vem, dá a laçadinha, vem aqui dentro, puxa, formou. Quando forma os 3, você vem, puxa e entra aqui, ó. E pega os 3, certo? Então, são 2 em cada ponto desse, em cada abertura dessa. Outra vez, outro. Aí, formou os 3, você fechou, pronto. Aí, o próximo, mesma coisa, certo? Opa. Aí você vem e faz como se fosse fazer um ponto alto, né? Só que aí, no caso, você fecha, vem e passa os 3, certo? Aí fechou, pronto. De novo, 2, né? Porque são 2 em cada. Isso, gente, vocês vão fazer esse mesmo processinho aqui, ó. Você vai fazer toda a fileirinha até chegar em todos os motivos que a gente fez, em cima de todos eles, até chegar lá no princípio, tá? Deixa eu fazer um pouquinho mais só para vocês verem como vai ficando arrumadinho. São 2 em cada abertura, tá? 2 pontos médios. Ó, tá vendo? Em todas as aberturas.
E aí pronto, aí vocês fazem isso até chegar lá. Quando chegar lá eu volto pra gente dar continuidade. Ó o que vai acontecer, ó como fica arrumadinho, bonitinho, certo? Porque daqui em diante vai subir a parte de cima da roupa. No meu caso, eu vou trocar a linha a partir daqui, certo? Eu vou trocar a linha. Aí vocês podem continuar com a mesma linha, com a mesmo fio que vocês estão usando, certo? Eu vou trocar porque esse fio que eu tenho é uma sobra, não sei se eu vou ter quantidade suficiente para fazer a blusa toda, e eu quero fazer com ele as tirazinhas da alcinha, que são iguais a isso aqui, certo? Vamos fazer isso aqui até chegar aqui. Quando for chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Aqui no finalzinho, certo? Aí tem essa última aqui. Aí a gente vai fazer aqui, no final, o seguinte. A gente vai fazer uma aqui dentro. E a outra, a gente vai fazer nessa correntinha de cá, certo? Nessa correntinha aqui, que é pra deixar ele firme, né? Vamos fazer nessa correntinha aqui. Tá vendo? Uma dessas correntinhas aqui, ó. Você vai fazer pra firmar ele aqui direitinho, bem, pra ficar bem firme aqui, tá? Bom, aí no caso a gente faz isso, ó, pra ter um bonito acabamento aqui, né? Depois essa linha aqui, depois eu vou arrematar. Mas pra ter, tá vendo como fica bem bonita, né? Aí o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Nós vamos virar nosso trabalho, certo? E aí você vai fazer uma correntinha. E vai fazer em cada ponto desse, você vai fazer um ponto médio, certo? Vai fazer o mesmo ponto que você fez, o outro que você fez dois, agora você vai fazer um ponto médio em cada um desses pontos da carreira de base, tá? Ó, pessoal, você vai fazer um pontinho médio em cada um e vai fazer isso a carreira inteira e por 4 carreiras, certo? Essa é a segunda, você vai fazer a segunda inteira, depois você vai fazer a terceira e depois vai fazer a quarta, certo? E na quinta fileirinha eu volto com vocês. É só ir fazendo isso, tá, gente? É porque minha agulha tá chatinha prendendo aqui, mas é só você fazer pontos médios e pronto. Por todo, até chegar lá do outro lado, ó que bonito, né? Então, você faz até chegar lá no finalzinho, depois você vira, só suspende uma correntinha, faz mais outra, vira, suspende a correntinha, sempre assim. Então, a gente fez a primeira aqui embaixo, essa é a segunda, aí vocês fazem a segunda, terminam essa, faz a terceira e a quarta. Aí, na quinta, eu volto com vocês, tá? Cheguei aqui, ó. Eu troquei, né, minha linha, não sei se dá pra ver direito. Aí, mudei o fundo, acho que fica melhor, né? Assim, com alguma coisa escura, né, por trás, eu acho que fica mais visível. Ó, então, aí eu já fiz aqui, né, e aí a gente vai fazer agora a fileira número 5. Nessa fileira número 5, você vai subir uma correntinha, tá? E aí a gente vai fazer alguns aumentos aqui. É bem fácil, gente, é muito fácil. É só seguir a sequenciazinha de ponto médio e acabou. Aqui nós vamos fazer agora 5 pontos médios, certo? 5 pontos médios e um aumento. Vamos lá, vou mostrar essa fileira como é para vocês. Faz desde o primeirinho. 5 pontos médios e um aumento. Dois, 3, 4, 5. Aí, chegando aqui no quinto, aí a gente faz um aumento no sexto pontinho, tá? Um aumento que vai ser o quê? 2 pontos médios no mesmo espaço, no mesmo buraquinho. 1 e 2, tá vendo? No mesmo espaço. Aí agora você vai fazer 11 pontos médios e um aumento, certo?
Você vai fazer 11 pontos médios. Faz lá, 11 pontos médios. E aí na hora do aumento eu volto. Vamos fazer 11. Então, aí depois dos 11 pontos médios, vamos fazer outro aumento, tá? Aqui dentro a gente vai fazer mais o aumento, que são 2 pontos médios dentro do mesmo espaço. Agora você faz mais uma vez. A gente vai repetir essa mesma sequência mais ou menos entre 6 a 7 vezes. Vamos lá, gente, repete mais uma vez. De novo, agora no próximo 11 pontos médios e mais um aumento. Então, aí fiz, né? Ó, vocês vão fazer o seguinte, porque eu já adiantei para passar para vocês. Vocês vão repetir isso mesmo que a gente acabou de fazer, que são 11 pontos médios e um aumento. Vocês vão repetir isso a partir essa que a gente fez, a partir da primeira, mais 6 vezes. Você tem que fazer 7 vezes esse motivo, certo? Você tem que ter 7 vezes fazendo 11 pontos com um aumento, entendeu? Então, a gente fez, esses 5 não conta, tá? Fez os 5 primeiros. Vamos contar a partir desse que a gente acabou de fazer, que foram os 11 pontos médios mais um aumento. Vocês vão repetir isso mais 6 vezes, tá bom? No meu caso aqui, eu vim repetindo, fazendo, né, os 11, 11, 11, com aumento, com aumento, com aumento. E no meu caso, porque nunca vai ser totalmente igual, tá, gente? Porque tem variação de linha. Agora mesmo eu botei um fio mais fino do que esse que eu estava usando. Vocês podem também estar usando de outra espessura, outra agulha. O importante é a técnica, certo? E aí você vai adaptando ao fio que você queira usar, entendeu? Para ficar mais bonitinho. Eu só aconselho que use um fio para 3,5 para dar um efeito assim maior, mais bonito, tá? E ficar bem próximo do que eu tô fazendo aqui. No caso, se você for iniciante, entendeu? Então, aí chegou aqui, no meu caso aqui, sobraram. Você termina, né? Você vai ver, ainda vai sobrar alguns pontos pra cá. Não tem problema, você vem e faz. O que sobrar, você completa. Aqui no meio sobrou 3. Sobraram 3. E aí você completa com pontos médios, sem aumento, sem nada. Só os pontos médios até o último, tá? Até terminar a fileirinha. Pronto. Mesmo que seja esse aqui mais chatinho de colocar, mas você tem que terminar pra ficar certinho o final, tá? Ó, aí pronto, terminou aqui. Pronto, você vai virar seu trabalho. Sempre vai fazer isso, tá, gente? Agora, você sobe uma correntinha. E agora, a gente tava na fileira 5, né? A gente acabou de fazer a fileira 5. Agora, você vai fazer a fileira 6, 7 e 8 sem aumento, tá bom? Só ponto médio em cima de ponto médio. Você vai começar, fez uma correntinha aqui e pronto. Vai começar a fazer sem aumento nenhum. Começa daqui, vai fazendo seus pontinhos médios, ponto médio, tá? Chegou lá no final, mesma coisa. Ó. Nossa, minha agulha chata, essa agulha, não é a agulha que é chata, mas a linha com essa agulha, elas se prendem aqui e o meu ponto é apertado. Aí eu tenho que fazer folgadão. Ó. Aí vocês vão fazer, tá? Vão fazendo, só ponto médio, sem mistério agora. Que nem a primeira eu acho que a gente fez assim. Só ponto médio, em cima de ponto médio, vai fazendo, se distraindo. Ela é bem legalzinha de fazer, essa blusinha rápida, né? Uma blusinha que no instante você faz e pronto, tá pronta. Ó, aí você vai fazer ponto médio pela fileira 6, 7 e 8. Sempre lembrando, chegou lá, sobe, vira o trabalho, sobe uma correntinha e assim vai, tá bom? Então, quando eu terminar a fileira 8, eu volto com vocês pra gente dar continuidade, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui, terminei a 8ª, né? Fazendo como eu falei pra vocês e tal. Aí agora, gente, eu só vou... Não precisa a gente fazer juntas porque é muito fácil, né? E é o que a gente fez naquela fileira, na fileirinha número 5. Ó, com a diferença. Nessa próxima agora, nessa fileira número 9, eu vou falando fileira por fileirinha com vocês, tá? E aí vocês vão fazendo. Ó. Na fileira número 9, você vai suspender uma correntinha. Vai iniciar fazendo 6 pontos médios,
certo? Vamos fazer 6 pontos médios. Depois que fizer os 6 pontos médios, aqui no próximo a gente vai fazer um aumento, certo? Que são 2 pontos médios dentro de cada espaço. Do espaço, aliás, do mesmo espaço. Pronto, fechou? Beleza. Depois disso, aí agora é isso que eu vou falar pra vocês. Vocês anotem aí, porque é só a sequenciazinha pra não ficar chato o vídeo. E fora que é bem fácil. A partir de agora, nessa fileira número 9, você vai fazer a partir de agora. Você vai fazer, vai repetir, certo? 7 vezes, que nem a gente fez na 5, né? Só que a 5 a gente repetia também e tal. Só que agora são 12 pontos médios e um aumento, certo? Então, você vai fazer 7 vezes de 12 pontos médios com um aumento em cada um desses 7 vezes, tá? Então, você vai fazer agora aqui 12 pontos, um aumento, certo? 12 pontos, um aumento. Aí vai 12 pontos, um aumento, até completar 7 vezes esse processo. Completou os 7, provavelmente vai sobrar, que nem foi naquela fileira, vai sobrar aqui. As que sobrarem, você faz os pontos médios, sem aumento, sem nada, até o final, tá bom? Depois que eu terminar essa fileirinha 9, eu volto com vocês para passar como vão ser as próximas. Porque vai ser agora assim, sabe? Você faz essa com aumento, aí algumas outras já sem e tal, bem facinho mesmo, até chegar na altura que a gente precisa, pra gente já ir pra alcinha, que vai ser semelhante a isso aqui. É bem lindo e bem fácil isso aqui, gente. Muito fácil mesmo. E o tamanho que eu tô... Você pode fazer de todo tamanho que você queira. Eu tô fazendo o tamanho P, né? Porque é 38. Então, o tamanho não é PP, né? É o P. Entendeu? E depois você vai fazer a trancinha. É muito lindo. Muito lindinha mesmo. Aí, pronto. Aí depois eu vou fazer uma grandona pra mim. Tô brincando. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Gente, cheguei aqui, certo? Terminei a fileirinha 9. E agora vocês vão fazer, ó. Repare como é fácilzinho. Aí agora, vocês anotem aí. Porque da fileira 10 até a fileira 14, vocês vão fazer só ponto médio em cima de ponto médio. Sem aumento, tá, gente? Começando sempre, quando chegar na beiradinha, começando sempre com uma correntinha. E vai fazendo só ponto médio, sem aumento nenhum. Da fileira 10, você faz a fileira 10, a 11, a 12, 13 e 14, só um ponto em cima do outro, ponto médio, tá bom? E aí, quando chegar na fileira 15, eu volto com vocês pra gente continuar, tá bom? Ó, tá vendo? Aí, terminei aqui, certo? Aí, eu terminei, né? Fiz até a 14ª fileirinha, entendeu? E assim vamos montando nossa blusinha linda. Ó, aí o que você vai fazer agora? Agora você vai fazer o seguinte, você vai virar, né, no lado, e nessa vamos fazer um aumento. Aliás, é a última fileirinha com aumento, pra você ver como ela é fácil essa roupinha. Você vai subir uma correntinha, eu só vou dar a dica, você anota porque é muito, muito simples. Então, essa fileira é a 15ª, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma correntinha para começar e vai fazer 7 pontos médios, certo? Esse mesmo que a gente tá fazendo, tá? Então, você sobe a correntinha e faz 7 pontos médios, que é esse que a gente tá fazendo o tempo todo. Aí, ó, 2... Chegou aqui no 7º, você vai fazer no próximo ponto um aumento, certo? Dentro dele, faz 2 pontos médios, 2 pontos médios. Depois disso, aí eu vou só pedir para que vocês anotem para não esquecer,
Você vai fazer 13 pontos médios, igual a isso que a gente fez. Depois faz um aumento, certo? Depois mais 13 pontos médios e faz um aumento. Repete isso 7 vezes. Quando chegar no final, o que sobrar, você faz ponto médio e termina, tá bom? Essa é a última carreira que a gente vai fazer com aumento. Depois a gente vai subir e vai fazer as outras só ponto médio em cima de ponto médio. Bem fácil mesmo. E depois a gente vai fazer nossas alcinhas, nossa alcinha e o cordãozinho, viu? Vamos lá? Então, pessoal, aí você faz, né? Finalizou as 7 repetições, né? E o que faltar aqui, da mesma forma, quantas sobrarem aqui, você faz, tá? Ó, já fiz, já cheguei aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, olha, gente, que gracinha que vai ficando o nosso trabalho, ó. Tá vendo? Depois a gente vai botar a correntinha aqui. Ainda vamos fazer, ainda falta. Mas olha só que bonitinho, né? De repente, se a pessoa quiser curtinho, já faz só menos fileira, entendeu? Essa que eu vou fazer, ela é mais compridinha, mas você pode fazer menos fileirinha, entendeu? Ficar mais curtinha, aí vai de você. Mas, ó, que coisa mais linda, né? Que fica. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Vai virar seu lado, o seu tecido, né? E vai dar continuidade fazendo uma correntinha aqui no começo e acabou o aumento, gente. Agora você vai fazer dessa próxima fileira, que é a fileira 16, anote aí. Da fileira 16 até a fileira 24, vamos fazer só ponto médio em cima de ponto médio, sem aumento, sem diminuir, sem nada, certo? Você só vai pontinho médio em cima de ponto médio, como a gente fez naquelas outras fileiras. E lembrando sempre, né, toda vez virar o tecido, sobe uma correntinha e pronto, é só isso, gente. E aí, vamos à 24ª vai ser a nossa última fileirinha desse estilo. E aí eu volto para a gente dar continuidade ao processo e a gente chegar no finalzinho da nossa linda blusinha, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Então, aí chegamos aqui. Cheguei aqui com vocês, terminei tudo, né? E, ó, a medida, o comprimento dela vai estar em torno de 20, do total, assim, né? Daqui, da beiradinha até embaixo, até embaixo contando com os motivos, vai dar uns 23 centímetros, tá? 22 a 23 centímetros, mais ou menos, que deu o meu. O comprimento, a largura não importaria tanto, né? Porque às vezes pode dar uma diferencinha maior, né? Porque não sei qual o tamanho que vocês estão fazendo, entendeu? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, mas é tamanho P, né? Esse tamanho que a gente tá fazendo dá tamanho P tranquilo. Depois vocês vão ver, ela já viram, né? Pelas fotos, ela toda prontinha. Ó, agora a gente vai fazer toda a borda. Ah, sim, quando vocês terminarem todas as 24 carreiras, vocês já cortam a linha, tá? Agora a gente vai fazer a borda, certo? Vamos fazer uma borda todinha. Vamos fazer uma bordinha e depois vamos fazer as alcinhas, tá bom? Vamos lá? Ó, pra gente começar essa borda, vocês vão pegar, tipo, essa lateral, tá? Vamos dizer, essa aqui. Vocês escolhem a lateral melhor e tal. Aí vamos, no meu caso aqui, vai ser essa aqui, tá? Ó, aí vocês vão fazer o seguinte, vocês já deixam o nozinho, né, como a linha de novo aqui, né, porque você cortou lá. E aí você vai pegar assim, ó, como se você fosse continuar os pontos pra cá, certo? Você vai como se fosse continuar. Então você pega aqui, enfia aqui, ó, dentro desse buraco aqui. E pega o seu ponto, que você já deu a laçadinha lá, né? Já preparou como começando um novo ponto. Dá uma apertadinha, né, nele. E aqui você vai fazer 3 correntinhas, certo? 1, 2, 3. Pronto.
faz 3 correntinhas. E aqui dentro você vai fazer vai fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Certo? Formando assim 3 pontos altos, contando com as 3 primeiras correntinhas, forma 3, certo? Nesse tipo de ponto, a gente sempre vai fazer a separação com 2 correntinhas. 1, 2 e dentro do mesmo espaço que a gente vai formar o lequezinho. Aí vamos fazer 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Bom, aí você vai fazer o seguinte, aí, para ir pro próximo, o próximo espaço, certo? Você vai fazer o seguinte, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas assim, pessoalmente você vai conseguir. Você vê que tem umas divisões que parecem uns cordõezinhos, né? Ó, tá vendo? Aqui, 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 ó, tá vendo aqui? Então, aí você faz o seguinte, o próximo você faz assim, ó. Não tem esse negócio que parece um cordãozinho? Aí você, nesse primeiro aqui, você vai entrar aqui, não precisa das correntinhas de separação, não. Aí você vem e faz aqui um ponto alto, 2 pontos altos, você vai fazer o lequezinho, tá? 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. 2 e 3, certo? Ó, entendeu? Então, aí esse próximo agora, aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vem, tem um cordãozinho aqui, para não ficar muito grudado um no outro, né? Que aí você vai um sim, um não, um sim, um não. Aí esse seria não, né? Do lado do cordãozinho aqui seria não. Aí você vem aqui, ó, no próximo, tá vendo? Ó, como se fosse um cordão, gente, uma cordinha. Aí não seria esse aqui do lado dele, não, como a gente acabou de fazer do lado dele, do outro cordãozinho. Aí você vem e pula, vai pro outro, certo? Você vem pra cá. Aí você entra aqui do lado do cordãozinho e faz de novo 3 pontos altos juntos e 2 correntinhas e 3 pontos altos. Se não ficar, você não conseguir visualizar perfeitamente essa distância, você faz proporcionalmente, tá? Você vai olhando, contanto que elas não fiquem muito, ó, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Contanto que não fiquem, sabe, muito grudadas ou muito separadas, você vai dando 2 espaços de separação para ficar arrumadinho, entendeu? Mas não precisa ser rigidamente isso que eu tô falando. Olha lá, tá vendo? Aí vamos supor, né? Aí vamos dizer, o próximo cordãozinho seria cordinha, né? Que eu tô enxergando aqui seria esse. Aí não, você vem no outro, certo? Do lado do outro desse aqui. Então, você vem nesse aqui. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Aí você entra aqui e faz outro desse motivo, entendeu? Que aí eles não ficam muito próximos e vão... Ai, tá muito pra cima aqui. Ficam muito próximos e vão criando, tá vendo, uma borda toda arrumadinha. Aí você vem e faz de novo 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, aí você vai fazer isso até chegar nessa aqui, peraí. Ó, e 3 pontos altos, tá? Ó, tá vendo? Você vai dando, pra ele não ficar nem muito colado, nem muito separadão, você dá esses espacinhos que eu tô te mostrando. Aí você vem até aqui. Quando chegar aqui, nesse último aqui, onde for o último seu aqui, a gente volta. Que aí eu vou mostrar pra vocês como a gente faz pra virar e dar continuidade à nossa borda, tá bom? Vamos lá? Pronto, pessoal. Aí,
o que vai acontecer? Provavelmente o seu vai ter se você tiver mais ou menos fazendo do mesmo tamanho, vai estar mais ou menos umas 6 ou 7 negocinhos desses. O meu deu 7. Quando chegar aqui, né, você vai finalizar nessa, né? Só que aí, para virar, a gente vai fazer outro leque aqui na pontinha, certo? Então, você vem aqui, ó, e vai fazer 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas e no mesmo lugar 3 pontos altos. Que dessa forma a gente vira, entendeu? Para continuar fazendo agora aqui em cima. Ó, 2 e 3. Tá vendo? Já passei pra cá, pra cima. Elas vão ficar juntinhas assim, mas não tem problema não. Vai, no final fica lindo. Ó, aí a gente vai fazer da seguinte maneira. Nessa primeira aqui, ó como tá, gente, bonitinho, né? Ó, nessa primeira aqui, você vai fazer, você vai fazer, continuar fazendo, né, esses lequezinhos, só que aí você vai contar 1, 2, 3, no quarto pontinho, você entra e vai fazer seu leque. Faz 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Certo? Aí pronto. Aí agora, as próximas, até chegar na outra beiradinha, você vai fazer o seguinte. Aí você vai fazer elas separadas assim, ó. Você vai contar 1, 2, 3, 4. Aí no quinto espaço que você faz, tá? Só aquele primeiro lá que você contou daquele jeito. Esses todos agora vão ser assim. Então, vamos lá. 2, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 2 e 3, certo? Então, entendeu, gente? Para ter uma separaçãozinha melhor. Aí aqui também você vai contar, ó, você vai contar 1, 2, 3, 4. Na quinta, você vai fazer de novo o lequezinho, certo? E aí você vai fazer essa sequência desse mesmo jeito até chegar no final, até chegar nessa beiradinha de cá. Quando chegar aqui, aí a gente vai fazer a viradinha e vamos continuar até chegar aqui, certo? Então vamos lá. Aí deixa, vai ficando essa borda, sabe? Ó, bem bonita, né? Então vamos lá. Aí depois ainda vai ter o cordãozinho que vai ligar um no outro. É bem bonitinho mesmo essa blusa. Aí cheguei aqui, certo? Tentem fazer da seguinte forma, com que essa última seja feita no último, entendeu? Às vezes pode estar faltando só um quadradinho, mas aí você faz para que dê certo, que ela fique no último. Então, o meu deu, contando com a primeira daqui, ó, o meu deu 25 conchinhas dessa, certo? 25 bordinhas dessa aqui em cima. Possa ser que o seu tenha dado um pouco menos, um pouco mais, mas vai estar uma média. Se você estiver fazendo a mesma coisa que eu fiz, com uma linha parecida, né? Com a linha que nem eu disse a vocês, que pede uma agulha entre 3, 3,5, vai dar parecido com o meu, certo? Por mais que uma pessoa tenha um ponto grandão, outro um pontito, piquititico, mais ou menos e tal, a gente vai ficar sempre parecido, tá? O seu pode dar 26, 27, 25, né? Agora, lógico, se você estiver fazendo outro tamanho, né? O tamanho 42, aí, só que aí você na hora de começar, que nem eu falei pra vocês, né? Vai ser através daqui desse começo, entendeu? Essa medida aqui que vai começar a história toda. Então, eu passei a medida de um tamanho 38. Aí você vai ver quantos centímetros, né?
a pessoa que você está fazendo vai precisar, ou se for sua blusa, né? Vocês viram que a medida dela é acima, né? Assim, um pouquinho acima na barriga, assim, é mais suspensa, não é cobrindo tudo. Então, é só você tirar a medida da pessoa e fazer, ou pegar uma medida geral, entendeu? Eu peguei uma medida geral para tamanho 38, que seria o P, entendeu? O tamanho P. Tá, gente? Aí pronto, vamos agora continuar. Aí aqui na virada vamos fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado, se baseando por essa correntinha imaginária, né? Entendeu? Tipo esse aqui, ó. Tipo isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí a gente vai aqui, sendo que nessa primeira a gente vai fazer, ó. Tá vendo? É como se ela tivesse aqui, aí a gente vai fazer aqui. Aí vamos fazer ou perto disso, tá, gente? Não precisa ser tão rígido, né? Nesse caso, mas você vai, é só ter uma boa orientaçãozinha, assim. Aí, ó, 2 correntinhas e mais 3 pontos baixos, pontos altos no mesmo espaço. Boa orientação que eu disse em relação, assim, você ter uma boa visão, né? Calcular certinho, mais ou menos. Não tem errada, certo? Aí agora aqui, por exemplo, aqui nesse próximo, você vai ver o quê? Ó, aí você tá vendo que tem esse cordão, essa que seria, né, considerada assim um cordãozinho, né? Que não é um cordão isso, mas que seria mais ou menos isso. Você aí vem e faz aqui, ó, junto dele. Nesse aqui, ó, gente. Aqui seria esse cordão imaginário, certo? Ó, aqui seria aqui, esse aqui, entendeu? Esse aqui, esse aqui. Aí você vai procurando não fazer grudado um no outro e sempre no próximo, logo depois dele você entra e já faz, ó. Tá vendo? Aí eu faço aqui. Aí vamos lá, vamos fazer de novo. 2 e 3. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 2 e 3. Aí, gente, depois disso é só você fazer agora, continuar fazendo seus pontinhos até chegar lá, perto lá do final, perto daqui que eu volto com vocês, tá? Você vai fazer um aqui, tá vendo? Ó, como se o cordãozinho tivesse aqui. Você faz um aqui, depois outro aqui, depois outro aqui, tá? Outro aqui, e aí eu chego aqui e a gente volta. Vamos lá? Ó, você vai fazer, ó, até o de cá, certo? Ó, faz esse, né? Até esse. E até chegar o de cá. Combinando com os que a gente fez do lado de cá, certo? Mais ou menos combinando. Entendeu? Mais ou menos. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tal. Isso. Aqui tá meio, atrapalhou um pouquinho, porque ficaram muito próximos. Mas deu certo, ó. Tá vendo? Vai ficar mais ou menos assim. Pronto. Entendeu? Então você faz até aqui e faz também o daqui, que nem a gente fez esse aqui, lembra? Que já é nesses pontos, como se estivesse continuando eles. É porque como eu troquei a linha, aí ficou um pouquinho diferente. Porque para esses motivos eu vou fazer também as alcinhas, que vão ser com esse motivo, com essa mesma linha. E só aqui que eu fiz com essa, viu? Então, mas vocês podem fazer com a mesma linha o tempo todo, viu? Pode variar, pode fazer como vocês quiserem. Ó, agora vamos cortar a linha, porque agora praticamente já estamos terminando nossa roupinha. Vamos trocar a linha, ou cortar a linha e vamos fazer a alça. Vamos fazer a tirinha, não é a alcinha, né? É a tirinha que vai em cima da alcinha, certo? Eu vou emendar já minhas linhas, arrematar aqui e vamos fazer agora vamos fazer nossa alcinha. Tá, gente? Ó, tá vendo? Ela, que bonita, né? Só, pessoal, como a gente já tem, né, o vídeo mostrando como fazer isso aqui, né? É só você voltar o vídeo na partezinha e fazer igual.
Só que aí eu vou te dar as dicas sobre isso. A gente vai fazer, são 2 tiras dessa. Essas tirinhas vão ser nossas alças, certo? Então, depois a gente vai colocar na blusinha, vai prender isso. Vocês vão ver como a gente vai fazer. Só que como eu já ensinei essa parte, então eu vou pedir a vocês que voltem no vídeo e vejam como fazer cada motivo desse, tá bom? Só que aí eu vou te passar, vocês vão fazer 2 vezes a mesma coisa. Olha só, se puderem, anotem, tá? Para não se perder. Você vai fazer você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos desse, certo? Isso aqui, certo? Vai dar 32 centímetros ou perto disso. Se você, no caso, a gente fazendo o tamanho 38, que seria o P. Depois que vocês terminarem os 6 motivos, né, que são cada bloquinho desse, você vai fazer a borda, que eu também mostrei para vocês, lembra? Que aí fica mais retinho aqui. E aí você vai voltar fazendo, sem tirar a linha, você volta e vai fazer 3 pontos médios em cada ponto. Pronto. Terminando isso, você tira a sua linha, cortou e faz de novo igualzinho. Que são as duas tirinhas que vão ficar no ombro, tá bom? Você vai fazer só isso, pronto. Eu não vou repetir porque eu já fiz isso com vocês. Então, é só você voltar o vídeo, vai lá na partezinha e põe. Você vai fazer o primeiro motivo e depois vai fazer os outros e acabou. E faz no final a bordazinha, que eu também mostrei lá. A diferença é quando você terminar a borda aqui em cima, você vai fazer em cada ponto, cada pontinho desse você vai fazer 3 pontos médios, tá bom, gente? É só isso. Pronto. Terminando isso aqui, eu vou ensinar como a gente vai fazer o cordãozinho para amarrar também e depois vou mostrar como vamos prender cada alcinha dessa, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, tá aqui, ó, as 2 tirinhas prontas, certo? Não sei se dá pra pegar tudo aí. E agora, não dá, né? Ó, cada uma com 32 centímetros e com 6 motivos, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer, terminamos aqui as alcinhas, né? Correntinhas, não, alcinhas, né? Aí agora a gente vai fazer o cordãozinho para passar na frente, certo? Vamos lá? Super fácil, gente, fácil mesmo. Bom, pessoal, para a gente fazer o cordãozinho que vai na frente, a gente vai fazer, a princípio, 200 correntinhas, certo? É bem fácil, 200 correntinhas, depois vamos voltar com pontos médios. Então, é super fácil. Vamos fazer 200 correntinhas agora. Depois eu volto com vocês, tá? Depois das 200 correntinhas feitas, aí vocês vão fazer o seguinte. Aí vocês vão pegar e vão fazer o seguinte, ó. Aí você vai contar 1, 2, 3, na terceira correntinha, na partezinha de trás, aí vocês pegam e fazem um ponto baixo, certo? E aí você vai fazer isso em cada correntinha dessas, cada pontinho desse você vai fazer um pontinho baixo em cada ponto da carreirinha de base, certo? Bom, então, pessoal, aí você faz os dois, né? Tá aqui, ó, certo? Ó, prontinho. Que são as duas partes que a gente vai botar no ombro, né? Pra fazer a alcinha. A gente vai depois pregar, costurar nele. Aqui, gente, o cordãozinho a gente fez, né?
eu já terminei, que é muito fácil aquilo. E aí, só pra te mostrar, você vem e já bota na sua blusinha. Olha lá que bonitinho que fica, certo? Você vai encaixar, ó, dentro de cada, certo? Do lequezinho, no meio de cada, entre os espaços. Lembra? Que tem entre onde a gente fez onde a gente fez a correntinha dos leques. Você vai pegar e vai colocar que nem quando você põe pra tênis, entendeu? Pra roupinha assim, como essa. Aí você põe com todo cuidado, bem arrumadinho, né? E pronto, e no final você dá seu lacinho, ó, tá vendo? Ele fica assim, né? Você depois bota a sua... faz o finalização, né? Esconde as linhas todas e tal. Procura botar ele, os pontinhos assim, pra dentro e ele assim, né? Pra fora. E mesmo que não fique, não aparece tanto. Depois, pronto, dá seu lacinho e tá feito essa etapa, tá? Aí agora a gente vai fazer... Ó lá, tá vendo? Aí aqui... É porque nas fotos dá pra ver melhor. Mas ó como tá. Aqui é as costas, né? A frente dele é com isso aqui. Ou não, né? Se a pessoa pode querer usar. Mas o bonito dele, a frente, é essa aqui. Tá? Pronto. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a outra parte. Pra gente finalizar a nossa alcinha. Bom, aí agora pra gente costurar. Porque agora é só um trabalho de costura, né? Você vai botar a sua aqui. Pra fazer isso, primeiro você tem que organizar, né, a sua tirinha, colocando na posição certa, dividir ela bem no meio, né, e os motivos todos organizadinhos assim, tá? A outra também, ó, você vem, bota, arruma direitinho, um de frente pro outro e tal, e óbvio, um vai ficar para um lado, outro pro outro, né, porque ela tem que ficar assim, certo, gente? Deixa eu ver se consigo mostrar melhor, assim, né? Então, aí pra você saber onde você vai costurar, você vai fazer o seguinte, você vai botar essa beiradinha aqui, você vai botar bem certinho, dividindo aqui, ó, tá vendo? Um da frente, tá vendo? Dessas conchinhas, desses lequezinhos, tem que ficar certinho um com o outro aqui, tá? E desse lado a mesma coisa, certinho aqui, um com o outro, você procura ajustar, botar bem certinho. No meu caso aqui vai ficar mais ou menos uns 3 aqui no meio. E aí o que você faz? Você conta assim, tipo, você deixa dois leques pra lá, certo? E aí você vai botar ela aqui, ó. Assim, certo? Por dentro. Quando você for, eu vou mostrar aqui rapidinho, peraí. Aí você deixa assim, tá vendo? Pra você ter ideia da medida. E esse lado a mesma coisa. Aí esse lado também, você vai deixar 2 para o lado assim, certo? E vai pregar ele aqui. Deixando 2 assim, pra você saber, ter ideia da distância, né? Certa. Onde você vai botar cada um. Como é grande, maior assim, aí às vezes eu não tô conseguindo mostrar pra vocês. Mas isso aqui, pra quem, né, vocês estão acostumados a fazer, é fácil. É só agora organizar a medida e colocar no lugarzinho certo. E seria, no caso, assim, deixe 2 leques pra cá, e você põe ela aqui. Pra costurar, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a agulha, né, de tapeceiro, pega a mesma linha que você tá usando, certo? E o que você vai fazer? Você tem que deixar os leques livres. Então, você vai fazer assim, você vai pegar essa borda aqui, essa beiradinha aqui, e vai costurar com essa aqui, certo, gente? Com essa beiradinha de cá. Aí vai fazer assim a costura, né? Por dentro, deixando livre os leques, certo? Você não pode costurar os leques. Você vai costurar tanto a parte da frente, ó. Você vai vir, ó. Você vai costurar aqui, assim, ó. Nesse, entendeu? E aqui você vai também organizando, ó. Você vai esticar e vai pegar com a agulhazinha e vai fazendo aquela costurazinha, certo? Que essa parte também, no caso, você já tem deve ter o costume já de fazer. E pronto. Aí você bota aqui e o outro lado a mesma coisa,
certo? Você vai pegar, vai costurar aqui nessa beiradinha de cá, nessa, assim, ó, nessa parte aqui, e vai costurar, deixando sempre os leques sem costurar, sem passar por cima do leque. O leque tem que ficar livre, certo? Para dar o efeito bem arrumadinha. Tá, gente? Você não pode costurar por cima desse leque não, viu? Você costura a beiradinha daqui com a beiradinha de cá de dentro. E aí atrás a mesma coisa e do lado de cá a mesma coisa, tá bom? Pronto, gente. Aí vamos lá costurar. E agora tá fácil, né? Acabou já tudo. E é isso. Aí eu agora já vou finalizando por aqui. Já com as fotos, né, para vocês. E agradeço muito a vocês. Agradeço aos novos inscritos. Não esqueça de se inscrever, porque para você acompanhar, né, todo dia eu tô postando coisa. E se gostar, dê um like, compartilhe, gente. Compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Face, no Instagram, no Twitter, onde vocês puderem, né, compartilhar. E é isso aí, vamos lá? Vamos lá que vem mais, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso aí, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e sucesso, tá? Vamos fazer bastante trabalho agora. Vamos lá.